Alô, nação corintiana, aqui é o Corim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, como já havia de se esperar, o Paulinho teve a lesão e tal, e ele teve ruptura do ligamento cruzado. E aí, o contrato dele ia até o fim desse ano aqui. Só que o Corinthians vai ter, e então é assim, ele basicamente vai ficar de 7 a 8 meses parado, como o ano passado, né? E ele teve a lesão ainda no mesmo joelho. E aí, como o fim dele, o fim do contrato dele é até o fim do ano, o Corinthians vai ter que renovar o contrato dele por mais alguns meses, até que ele fique apto 100% para trabalhar. Porque a lei cobre isso, então ele vai ter que fazer um novo contrato, assim como aconteceu também com o Juan Oliveira. O Corinthians teve que fazer um contrato, refazer, né, um contrato, estava a fim de contrato na época, e o Corinthians teve que fazer um novo contrato porque ele teve a contusão lá, ele teve 3 contusões, ele ficou 3 anos parado, né? Então é assim, a lei cobre isso e o clube vai ter que acatar. Então é assim, querendo ou não, o contrato dele se encerraria agora em dezembro, só que como ele vai ficar parado 7 a 8 meses, então vai passar esse prazo mais alguns meses. Então esses meses restantes o Corinthians vai ter que continuar com o jogador e pagar tudo e cuidar dele, fazer tratamento e tudo do que ele merece. Tipo, óbvio que é um gasto, só que é a lei, então tem que acatar. E o Corinthians também gasta com tanta coisa idiota, então isso é o de mínimo, né? Só é um a mais, mas enfim, a gente deseja boa sorte para ele e que ele venha o mais rápido. O ano que vem ele já vai estar com uma idade muito avançada e assim, dificilmente o Corinthians vai continuar com ele. Mas é basicamente isso do Paulinho. E vamos falar sobre o Will Dantas. O Corinthians deve uma bolada para o Will Dantas, cerca de 30 milhões ou até mais, né? Se você for ver com juros, passa dos 30, chega a quase 40 milhões de reais. E essa dívida é referente à venda do Pedrinho em 2020, quando o Corinthians vendeu o Pedrinho, né, por 18 milhões de euros. E aí, para ter o dinheiro rápido, o Corinthians foi no fundo do investidor europeu, pegou o dinheiro, o Corinthians tinha 70% do passe do jogador e os outros 30% era do empresário dele, do Pedrinho, do Will Dantas. E o Corinthians simplesmente não repassou esse dinheiro e ao Will Dantas. E aí pegou, fez, querendo ou não, tentou fazer um parcelamento, né, para quitar a dívida com o Will Dantas, só que aí o Corinthians não pagou o Will Dantas. Foi em 3 vezes, fez em 3 vezes o parcelamento, né, para pagar esses 30%, só que o Corinthians não pagou. E aí o Will Dantas refez querendo ou não, um novo acordo, né? O segundo seria o segundo acordo. E aí o Corinthians, só que em mais vezes, né? Diferente da primeira vez que foi em 3 vezes. E mesmo assim o Corinthians está assim, com dificuldade de honrar o acordo. Então é assim, sinceramente, é uma palhaçada isso. É o que eu tava falando aí, assim, basicamente nesses 2 dias anteriores. Corinthians pagou aí uma empresa para poder cuidar da finança. Eu só quero saber o que essa empresa está fazendo referente à gestão do Corinthians.
Porque, cara, não dá para entender isso. Não dá para entender isso. Não tem dinheiro, mas o Corinthians recebe aí uma bolada. Sempre aí, é só ver quanto o Corinthians ganha, quanto o Corinthians gasta. Tipo assim, na boa, dá para entender que dinheiro está sendo desviado, porque é inacreditável. O Corinthians recebe o dinheiro, não paga o que tem que pagar, e cadê o dinheiro? Eu só gostaria de saber isso. Cadê o dinheiro do Pedrinho? O que eles fizeram com o dinheiro? Compraram o jogador? Tem que provar. Não é transparência? Não é tipo assim, transparência só no papel. Eu só gostaria de saber isso. É outro caso que vai passar em branco. E mais uma vergonha, querendo ou não, pro clube e pro próprio torcedor do Corinthians, né? Mas assim, é revoltante isso. E agora vamos esperar. E também, até o próprio empresário, o Will Dantas, quando o Cuca saiu, ele falou que ele basicamente ameaçou sobre ir na justiça porque ele também é empresário do Cuca. Então ele basicamente ele deu uma ameaçada na época que o Corinthians iria ver nos tribunais um tempo depois, por ter quebrado, né, ter feito a quebra de contrato com o técnico e tal. Só que assim, acabou não fazendo, só que a gente sabe como funciona. Daqui a pouco ele vai lá na justiça de novo e pronto, processo Corinthians. Mas enfim, aí ontem foi a reapresentação do Timão, né? Querendo ou não, eles vão ter aí mais 9 dias aí para, querendo ou não, ter a parada aí da FIFA. E aí o Corinthians vai treinar esses 9 dias aí pesado. Ontem mesmo, como os jogadores estavam já tudo voltando e tal, tivemos 2 baixas. O Renato Augusto, né? Ele só tá fazendo tratamento e tal, porque ele sentiu a panturrilha. Só que ontem mesmo ele fez exames, né? E aí, basicamente, hoje a gente vai saber se houve alguma coisa com ele, se realmente ele tá bem e não tem nada. Então o exame ainda vai sair hoje, creio que até a noite deva sair o resultado. E aí a gente sabe a gravidade, se teve lesão ou não teve, né? Mas tá mais para não ter. Enfim, ele tá fazendo tratamento. E a baixa foi o Roger Guedes. O Roger Guedes realmente ele tá com gripe, então ele foi poupado do treino e ele acabou não indo. Só que, querendo ou não, nessa reapresentação, a torcida Gaviões da Fiel foi lá falar com as lideranças do time, né? Foi falar com o Cássio, com o Gil, com o Fábio Santos, Renato Augusto, foi cobrar eles praticamente mais empenho, né? Um dos jogadores que mais, querendo ou não, ficou visado nessa cobrança foi o Yuri Alberto, chamando ainda ele de jogador de podcast. Assim que eu saiba, ele foi acho que em 2 podcasts, um negócio assim, mas você tá cobrando isso, então quem sou eu, né? Mas assim, o fato é de que ninguém tá jogando, não é só o Yuri Alberto, só que o Yuri Alberto é o que menos está jogando, né? Porque os gols que ele anda perdendo é complicado. E se ele não voltar a jogar futebol, o Corinthians perde muito com isso. Ou então é o seguinte, tira logo o cara e pronto. Deixa no banco forever. Vai fazer o quê? Ou então vende já o cara, né? Como eles falaram aí que na janela de transferência aí tá para vender, então vende logo o cara. É mais fácil. Ainda mais agora que ele tá em fase ruim, né? Mas enfim. E Corinthians! Sobre o Mantuan. O Alessandro, querendo ou não, falou que ele estava vendo, né? Porque tem o fim de contrato dele do Zenit. E ele, ou o Zenit compra,
ou ele volta pro Corinthians. Então ele falou que o Alessandro falou que estava vendo para, querendo ou não, fazer com que ele voltasse pro Corinthians, mas assim, dificilmente ele vai voltar pro Corinthians. De acordo com até o Samir Carvalho, ele disse que a chance é praticamente zero, que o Zenit quer ficar com o jogador, né? Querendo ou não, o Corinthians tem 30% do jogador, tinha 70%. Só que aí, por causa, querendo ou não, do seu Yuri Alberto, deu uma parte tal e chegou aos 3 milhões de euros, que dá uns 16 milhões de reais. Então o Corinthians teria isso a receber. Se for isso, o Corinthians, pelo amor de Deus, né? Sem comentários. Essa gestão do seu Duílio, sem comments. E de acordo com o Samir Carvalho, ele não volta. Então, a gente, querendo ou não, mais um jogador que a gente vai perder dinheiro. E ele faria muita falta, porque igual ele foi considerado de maio a junho o melhor jogador do Zenit. Ele fez 2 gols e 3 assistências e foi campeão russo, né? Então ele tá fazendo sucesso lá e a gente tá fazendo sucesso aqui, né? Só que de dívidas. Mas enfim, é isso. Corinthians! O Romero ontem, querendo ou não, desmentiu que tenha dito que iria sair do Corinthians, que tenha pedido, né, para sair do Corinthians. E ele falou que ele jamais faria isso. Tipo assim, aí a gente fica triste, né? Porque o cara tá 16 partidas sem dar uma assistência, sem dar um gol. Ele falou que assim, e fora que tá 5 partidas sem ser relacionado a jogo. Então assim, ele falou que é normal mentirem sobre ele, né, ou a vida dele. Mas assim, óbvio que a gente fica triste por não ser verdade isso. Mas a gente tava sonhando muito também, né? Ele fazer uma coisa, ou outro jogador do Corinthians fazer uma coisa dessa. O jogador tem que ser, como diz, não dá pra entender da onde surgiu essa notícia. Mas como viralizou isso e pegou uma proporção enorme, e também agora ele veio falar disso, então pegou todo mundo de surpresa, né? Mas é basicamente isso, as notícias. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!